Olá, começa agora mais um programa Projetos de Lei. Vamos conhecer juntos as propostas que estão sendo analisadas pelos deputados e que têm o objetivo de melhorar a vida das pessoas. O programa de hoje traz um projeto que proíbe a utilização de canudinhos de plástico no comércio de São Paulo. Também vamos conhecer uma proposta que obriga a instalação de câmeras de segurança em creches públicas e particulares. E ainda sobre uma proposta que pretende tornar o home office, trabalhar em casa, em atividade comum nas repartições públicas de todo o estado. Vamos conhecer um projeto que já virou lei e reconhece a profissão de podólogo. O programa Projetos de Lei começa agora. Começamos o programa de hoje com destaque para um tema que preocupa o mundo, a preservação do planeta. Os alertas sobre a devastação do meio ambiente ainda não conscientizaram sobre os riscos que a população mundial corre devastando florestas, poluindo rios, mares e oceanos. O projeto de lei de autoria do deputado Rogério Nogueira, do Democratas, quer proibir no comércio o uso de canudinhos de plástico. Mesmo parecendo inofensivos, os canudinhos também são responsáveis pela poluição das águas do planeta. Eles são utilizados desde tempos remotos, mas foi com a invenção do plástico há mais de 100 anos que os canudinhos passaram a ser feitos em larga escala com esse tipo de material. O início do seu consumo se transformou numa tendência universal e irreversível. Longe de ser o principal problema quando o assunto é poluição por plásticos, o canudo funciona como uma porta de entrada para discussões mais profundas. Quantos canudinhos você já usou? Você já tem ideia ou não? Ixi, muitos, mais de 1000, ainda mais a gente que trabalha aqui na Faria Lima, na correria, sempre vai em fast food, sempre acaba gastando, muitos. Canudinho de papel é a melhor saída? Ah, acredito que sim, porque a gente anda pela Faria Lima e a gente vê direto o canudinho de plástico no chão. E a gente sempre vai, pega e joga no lixo, né? Não adianta usar o canudinho, depois jogar na lixeira e achar que está tudo bem. Mesmo sendo descartado de forma correta em aterros legalizados, esse mesmo canudinho, por ser leve, pode ser levado pela ação do vento e da chuva até rios e mares, prejudicando, contaminando e acabando com toda a vida marinha. O plástico está tão presente nos oceanos que só no Pacífico tem uma ilha 16 vezes o tamanho de Portugal, feita só de resíduos do material. A cadeia alimentar já está comprometida. Os microplásticos, o plástico, ele demora muito para se decompor, mas na verdade ele se decompõe. E aí os microplásticos ficam presentes no oceano, ficam presentes nos rios, em todo lugar. E esse microplástico entra na cadeia alimentar e vem acabar no nosso sangue também. Então não está só no estômago da baleia. Na verdade, o microplástico ele já está nessa cadeia alimentar que acaba chegando ao seu próprio organismo. Para resolver o problema de 275 milhões de toneladas de resíduos plásticos que são gerados em todo o planeta, teremos de adotar novas atitudes. A escala de produção existente hoje na face do planeta é muito elevada frente à capacidade do planeta absorver os impactos decorrentes disso. Por isso que nós dizemos que são milhões e milhões de canudos de plástico, porque isso decorre de uma grande, não só produção, mas de uma enorme população que consome. Essa escala planetária de produção e de consumo, elas levam a impactos irreversíveis no meio ambiente. É o que nós estamos vendo hoje com a questão do plástico, né? Nos rios, nos oceanos, enfim, nos peixes, na cadeia alimentar, etc. O ideal é que canudos de plástico, por exemplo, se utilizados, eles fossem recicláveis e eles fossem passíveis de, ao final da sua vida útil, serem recolhidos e retornarem à cadeia produtiva como insumo para uma nova produção, né? Isso é sustentabilidade. Pensando no impacto positivo para o meio ambiente, o deputado estadual Rogério Nogueira, do DEM, criou o projeto de lei número 631 de 2018, que proíbe o fornecimento de canudos confeccionados em material plástico em estabelecimentos comerciais em todo o estado de São Paulo. Substituí-los por canudos de papel reciclável, por exemplo, gera uma produção de produtos mais sustentáveis. Na medida em que você deixar de ter presente no mercado e à disposição da sociedade tanto canudo de plástico, você vai permitir também que não haja esse lançamento dos canudos de forma irregular no meio ambiente, na água, contaminando aí
os mares, as águas superficiais também. Eu acho que iniciativas como essa são mais do que necessárias mesmo e fazem toda a diferença para a gente, que também tem que ter acho que não só o povo brasileiro, mas como o planeta inteiro, a gente tem que se reeducar, né, com costumes e hábitos antigos, pensando a longo prazo mesmo, pensando nas próximas gerações que virão, que vão estar aqui no planeta ainda. Bom, vamos falar agora sobre os direitos do consumidor. Você vai conhecer a proposta de autoria do deputado Raul Marcelo, do PSOL, que obriga o comércio a divulgar de forma visível as taxas de juros a todos os consumidores. A preocupação surgiu para proteger muitas pessoas que não prestam atenção nas taxas cobradas na hora de fazer uma compra parcelada. Nos últimos anos, Valmir mudou completamente a forma de comprar. Agora, só à vista. Comprei guarda-roupa e aí demorou assim, depois que a gente vai fazer as contas no final do parcelamento, você vai ver que você pagou quase 2 guarda-roupa, né? Porque muito alto o juro que eles cobram hoje em dia. Um projeto de lei em tramitação na Assembleia Legislativa quer tornar obrigatória a divulgação das taxas de juros do comércio nas vendas a prazo e no crédito ao consumidor. O projeto de lei 872 de 2017, de autoria do deputado Raul Marcelo do PSOL, prevê que estabelecimentos comerciais e instituições financeiras e bancárias no estado de São Paulo afixem de forma clara e visível tabelas contendo as taxas mínima e máxima para cada tipo de financiamento. O lojista, que naquele momento representa a financeira, o banco que faz o financiamento do produto, ele deve apresentar ao consumidor uma planilha demonstrando qual o valor total à vista, o valor total a prazo, o número de parcelas, a taxa anual cobrada, a taxa mensal de juros cobrada, se há algum imposto embutido, se há algum serviço adicional embutido, como por exemplo seguro, garantia estendida. Então é muito importante que o consumidor, antes de firmar o financiamento, solicite essa informação detalhada. A determinação deve ser aplicada a anúncios para TV, rádio, jornais, revistas, encartes, outdoors e painéis luminosos. Eu acho que eles tinham que ser o mais honestos possíveis, mas isso já não acontece, porque já numa compra já tem uma série de coisas embutidas. Quando eles parcelam em tantas vezes sem juros, você pode ter certeza que os juros já estão embutidos. Zenali acabou de comprar um DVD dividido em 3 vezes. Ela gostaria de saber quanto realmente vai pagar. Tinha que ter, porque assim você tem uma noção de quanto vai pagar, porque às vezes você faz também essa conta, assim, vai ser 3 de R$ 33,90, mas aí você não sabe quanto que vai ser o juro do cartão. Luísa espera que o projeto de lei seja aprovado. Eu acho que resolve, é um informativo, né? Aí a pessoa tem que comparar de loja para loja, ver o que é melhor para ela, né? Juros mais baixos, juros mais altos, comparar a parcela. É sempre bom informação. Quem nunca ficou esperando no telefone ou mesmo numa fila para reclamar ou cancelar um serviço? Pois é, os órgãos de defesa do consumidor recebem milhares de reclamações sobre esses serviços o tempo todo. São os conhecidos danos temporais. O deputado Edmir Chedid, Democratas, elaborou um projeto de lei para proteger o consumidor. Fiquei com o telefone fixo também e no banco também, para parar de mandar carta. E fica no telefone um tempão. Sim. E o que acontece? Não atendo, só isso. Eles deixam esperando, eles falam que vai passar por outro ramal e a gente fica lá e acaba pagando a conta, porque quando chega a gente não tem que pagar aqueles minutos que ficou ali. Eu acho que eles que estão ganhando em cima da gente de todo jeito, né? A história da Maria é mais comum do que se pensa. Segundo pesquisa recente do Procon, 8 entre 10 brasileiros reclamam do tempo de espera nas ligações feitas para operadoras de telefones, bancos e serviços. A história também se repete com as filas. A condenação por dano temporal, como é conhecida esta situação, não é novidade na justiça brasileira. Já temos estudos e já temos também decisões judiciais favoráveis ao consumidor. É importante que ele tente se resguardar de todas as formas e juntar todos os documentos que comprovem que ele perdeu muito tempo lá. Porém, se ele não conseguir, ele tem a seu favor a inversão do ônus da prova, porque em muitos casos só o fornecedor poderá provar se realmente aquilo ocorreu ou não. O consumidor ele tem essa dificuldade, em razão da posição que ele se encontra, de juntar as provas necessárias. Então, o judiciário entende dessa forma. O dano temporal também acontece caso o consumidor não resolva o problema por telefone e precise se deslocar fisicamente até uma loja. O projeto de lei 304 de 2016, de autoria do deputado Edmir Chedid,
pretende criar campanhas de prevenção e reparação do dano temporal a qualquer consumidor do estado de São Paulo. Ainda neste projeto, se caracterizado dano temporal, o consumidor ainda deverá ser ressarcido financeiramente. A Maria aprovou. Não era bom isso aí? Gostei. Apoio. Vamos ao intervalo. Na volta, você vai conhecer um projeto de lei que prevê a instalação de câmeras de segurança em creches públicas de São Paulo. Voltamos já já. Declaro promulgada o documento da liberdade. O Ministério Público ganhou instrumentos de atuação, né, e, através desses novos instrumentos, pôde aperfeiçoar o seu trabalho nessa área de combate à corrupção, nas áreas de defesa da cidadania, meio ambiente, consumidor, no combate ao crime organizado, né, através do GAECO. Então, hoje, nós temos instrumentos de inteligência, né, instrumentos de investigação até tecnológica, né, para poder encontrar os melhores caminhos e maior eficiência na nossa atuação. Só de fraude fiscal, o ano passado, a nossa promotoria de São Paulo recuperou 900 milhões de reais para os cofres públicos. Do combate à corrupção, só a promotoria do patrimônio de São Paulo recuperou mais de 600 milhões de reais. As nossas ações de improbidade, as ADINs de inconstitucionalidade, economizaram mais de 10 mil cargos por ano. Então, são mais de 500 milhões de reais por ano economizados. Então, são poucos dados que mostram a nossa capacidade de trazer de volta o dinheiro que é mal empregado ou o dinheiro do ilícito. É importante dizer que o modelo da Constituinte, o modelo da Constituição, é o modelo de São Paulo. Nós temos aqui, desde 1940, esse modelo de autonomia do Ministério Público, né, esse modelo de independência da instituição, de prerrogativas que garantem ao Ministério Público esse papel de defensor da sociedade. Declaro promulgada o documento da liberdade. Estamos de volta com o programa Projetos de Lei. Vamos falar agora sobre um assunto que é prioridade para os pais, a segurança dos filhos. A deputada Rita Passos, do PSD, elaborou um projeto de lei que obriga a instalação de câmeras de segurança em creches públicas e particulares. Em muitas escolas da rede privada é possível acompanhar em tempo integral as atividades dos filhos através da internet. E esse é o objetivo da proposta e análise aqui pelos deputados de levar a tranquilidade aos pais enquanto as crianças passam horas na escola. Elas estão por toda parte. Quase tudo é gravado e monitorado hoje em dia. São Paulo é a cidade brasileira com maior número de câmeras de segurança. A estimativa é que existam hoje 1,5 milhão de equipamentos vigiando a capital paulista. A maioria está dentro de prédios residenciais e comerciais. Assim como nas ruas, nesta escola, tudo é monitorado. São 32 câmeras espalhadas desde a área de lazer até as salas de aula. O monitor na recepção mostra as principais áreas gravadas: brinquedoteca, berçário, salas de aula, até mesmo setores que não têm crianças. Os pais podem acessar as imagens pela internet com uma senha individual. O diretor conta que o projeto começou há 15 anos, em uma época em que a internet não funcionava bem. As mulheres hoje trabalham em horário comercial normal e querem acompanhar o dia do filho. E, em segundo lugar, porque a grande maioria das nossas crianças são bebês e não se comunicam. Então é normal que a criança chegue em casa e a mãe queira saber como foi o dia dela, o que ela fez, como foi o banho, como ela se comporta com os amigos. E essa foi a intenção inicial que a gente teve e o esforço inicial foi dedicado a isso, a dar tranquilidade para as mães. Um projeto de lei em discussão na Assembleia Legislativa torna obrigatório a instalação de câmeras em asilos, creches públicas e particulares. O projeto 601 de 2018 é da deputada Rita Passos, do PSD. Anne concorda com o projeto. Sempre que tem saudades do filho, ela acessa as câmeras da escola pela internet e consegue ver Heitor, de apenas 8 meses, que passa o dia em um berçário.
ele vira uma ferramenta de auxílio. A criança está doente, ou ele teve uma febre, tomou uma vacina, então você sempre dá uma olhada na câmera para ver se ele está bem. Mas você vê que isso ajuda, isso te dá uma confiança na escola. Hoje é o maior foco, eu acho. O que é importante para você é a segurança? A segurança e eu saber que eu vou ter acesso para poder ver meu filho, né? Então eu tenho acesso ao horário que ele está na escola, ele fica período integral. Então o período que ele está na escola eu consigo acessar. As mães usam muito o horário do almoço no trabalho para ficar no celular assistindo, né? Mas elas acompanham o dia das crianças. Muitas vezes a criança é diferente na escola de como ela é em casa. Então ela vê aquela relação de afeto que a criança tem com a professora, com os amigos, vê que a criança se alimenta bem, que a criança brinca de forma saudável. Então isso traz uma tranquilidade para a mãe que em nenhuma outra forma de comunicação a gente conseguiria compensar. Por melhor que seja a agenda ou o contato pessoal informando, não tem nada como a imagem. Seu filho já reclamou de dores nas costas causadas pelo peso da mochila lotada de livros e cadernos? Projeto de lei de autoria do deputado Milton Vieira, do PRB, em tramitação aqui na Assembleia, prevê a instalação de armários na rede escolar paulista para guardar o material. Eu fui até uma escola da rede particular aqui na capital paulista para conferir com as crianças os problemas que elas sentem, né, por causa do excesso de peso nas mochilas. O objetivo é preservar e proteger a saúde dos alunos nas fases pré-escolar e do ensino fundamental, devido ao peso excessivo das mochilas carregadas nas costas, principalmente para aqueles que ainda estão com as condições físicas em formação. Isso pode ocasionar problemas sérios na coluna, além da dor e das consequências, dependendo, dói no bolso também. É incômodo para o seu filho, além da falta de paciência da criança com o tratamento. Você leva muita coisa na mochila? Às vezes sim, às vezes não. É? E quando está muito pesada, você sente alguma dor no corpo? Assim no ombro? É, só aqui, um pouquinho. É? E nas costas. Um pouquinho no meio. Você usa a mochila? Uso. Você é de carrinho ou das costas? Carrinho. É, por que você não usa das costas? Ai, porque das costas dói muito pra mim. Quando eu usei, eu fiquei com dor nas costas. De costas dói muito as costas. Essa escola dispõe de armários onde os alunos podem guardar livros, cadernos e outros materiais. Para os que frequentam o período integral, todos têm direito. Eu utilizo esse armário aqui para o meu material e para algumas coisas que eu não posso levar para casa. Meu ombro fica doendo às vezes. É? É. Por quê? Por causa do peso? É, porque às vezes eu levo muito material na mochila e agora eu tenho um armário, que o tio Luiz deixou eu ter armário para colocar minhas coisas dentro para eu não levar muito peso na mochila. Eu guardo algumas coisas que eu não uso muito, para a mochila não ficar muito peso. O projeto de lei número 609 de 2015 obriga as instituições de ensino da rede pública e particular do Estado a instalarem armários para que alunos nas fases pré-escolar e de ensino fundamental tenham espaço para guardar livros, cadernos e outros materiais. A criança que desde a primeira infância vai à escola fazendo uso de mochila com peso já considerável, sendo que esse peso nós não podemos passar de 10% do peso corporal da criança, certamente ela vai trazer problemas. Então nós devemos orientar os pais, os professores, as autoridades, que isso a longo prazo vai trazer problema. As mochilas, normalmente elas têm 2 alças. Essas alças deverão ser usadas dos 2 lados, porque senão ela vai ficar apenas com o peso em um dos ombros, causando problemas de lateralidade da coluna, levando mais cedo ou mais tarde a esse desvio de lateralidade chamado escoliose. Além da escoliose, ela poderá ter uma hiperlordose, ou seja, a coluna é levada para frente, como aqui nós estamos vendo, havendo um aumento de volume ao nível das nádegas, o bumbum mais arrebitado, digamos assim. Outro que nós podemos encontrar é a hipercifose, que a criança também poderá desenvolver essa deformidade
que é levada para frente, formando, olhando de perfil a criança, nós vamos ver que ela está ficando, entre aspas, corcunda. É um projeto interessante, sabemos que ele é possível de ser realizado porque as escolas têm condições de ter um armário. Antigamente, na minha época, era assim. O meu material escolar, de muitas pessoas, ficava na escola. Então, eu dou exemplo, por exemplo, eu tenho um neto e às vezes eu vou levar ele na escola, eu não aguento pegar a mochila dele. Mas eu tenho condições, levo meu filho, meu neto, às vezes, ou meu filho leva, ele vai de carro. Mas e aquelas mães que a criança tem que andar quilômetros para chegar na escola carregando uma mochila nas costas? Que não é, às vezes tem rodinha, mas na maioria das vezes não tem, porque a pessoa não tem condição. E é um peso tremendo nas costas daquela criança. Então, o projeto visa isso, você acabar com isso. A criança deixa o material na escola, num armário da escola, e no dia que ela vai na aula, ela usa aquele material que ela só vai usar lá na escola. Aquele que ela tem necessidade de levar para casa para fazer a lição, que é o seu caderno, um livro ou outro, não pesa, então não tem problema. Evita até o gasto com mochila. Então esse é o objetivo. Trabalhar em casa, o desejo de muita gente. O sistema home office já existe tanto no setor público como no privado em vários países. E aqui no Brasil também não é novidade. Tudo graças ao desenvolvimento da tecnologia, que facilita a transmissão de informações e acesso a sistemas. As vantagens para o trabalhador estão na qualidade de vida. Reduz horas do deslocamento até a empresa, evita estresse. E para o empresário, os custos também diminuem com a redução da estrutura de instalações físicas. O deputado Caio França, do PSB, é autor de um projeto de lei que pretende que esse tipo de atividade se torne comum nas repartições públicas de todo o Estado. Há quase 2 anos, Anderson trabalha em casa. Toda a comunicação com a empresa é feita pela internet. A vida dele mudou radicalmente e o rendimento também. A vantagem é não pegar o trânsito, né? Economia de tempo, né? Com o trânsito. A comodidade de estar fazendo o trabalho em casa. Cobrança também, que aqui eu fico num ambiente que eu estou sozinho, então eu tenho minhas prioridades e responsabilidades. Questão de humor também, você faz mais tranquilo, né? Você coloca uma música, você escuta uma TV aqui, ao mesmo tempo que você vai fazendo o seu trabalho, então você para, se está cansado, você para, vai comer alguma coisa, sei lá, vai distrair um pouco, depois volta, faz de novo. Segundo pesquisa realizada por uma consultoria de recursos humanos com empresas de 33 países, 7 em cada 10 brasileiros gostariam de trabalhar em casa. E 45% dos entrevistados do Brasil afirmaram que a maneira tradicional de trabalho está mudando. A percepção do brasileiro é parecida com a média global, de 44%. Seguindo essa tendência, o projeto de lei 491 de 2018 quer autorizar a implantação do escritório remoto, home office, no serviço público em todo o estado de São Paulo. O projeto de lei de autoria do deputado Caio França, do PSB, autoriza a realização de atividades fora das dependências físicas de órgãos ou entidades, quando os resultados puderem ser efetivamente mensuráveis por meio de indicadores de qualidade e desempenho previamente estabelecidos. O Poder Executivo deve regulamentar o índice de produtividade mínima no âmbito do seu quadro funcional. O trabalho do funcionário público poderá ser realizado pelo sistema de escritório remoto em até 30% da carga horária do servidor. Este professor de Direito do Trabalho explica que o home office faz parte da reforma trabalhista de 2017 e que alguns órgãos públicos já adotaram o sistema. Já há muitos anos, não é de hoje, juízes estaduais, que são servidores públicos estaduais estatutários, não trabalham 100% do tempo no fórum. É muito comum que os juízes vão ao fórum apenas durante as audiências e no período que ele está orientando os servidores. E muita parte do tempo, até porque o sistema judiciário já tem a análise do processo eletrônico, ou seja, o juiz já acessa o processo em qualquer lugar que ele tenha internet, muitos juízes já usam a estrutura da sua casa para julgar processos, para despachar alguns autos. Então já é uma coisa que existe e funciona muito bem. Para o advogado, uma lei paulista que regularize o home office vai ajudar a ampliar a modalidade de trabalho que tem muitos benefícios. A lei deixa, o projeto pelo menos indica que seriam funções que não teriam aí um atendimento ao público, mas sim funções que poderiam ser entregues e mensuradas pela produtividade, né?
Mais um intervalo e na volta você vai conhecer uma proposta para o cadastramento da biometria de torcedores em São Paulo. Voltamos já. Deus te abençoe, proteja, ilumine sempre. Minha gratidão maior a você que me deu a oportunidade de continuar cumprindo a minha missão. Para você, sua família, seus amigos, um Feliz Natal. O portal da Lesp está de cara nova. Agora integra toda a informação legislativa e as redes sociais, num visual moderno e atraente. O novo portal dialoga melhor com todas as plataformas, inclusive os dispositivos móveis, como celulares e tablets. Muito mais responsivo e amigável, numa mesma barra estão praticamente todas as informações da Casa de Leis. A comunicação é direta. Com um clique você acessa o Diário Oficial. Com 2 cliques, a TV Alesp. Reunião dos deputados da Comissão de Finanças. Acesse o portal da Alesp, www.al.sp.gov.br. Foco no cidadão com muito mais transparência e modernidade. Estamos de volta com o programa Projetos de Lei. O assunto agora é segurança no futebol. Os estádios em dia de clássicos ou partidas decisivas pode causar insegurança em muita gente. Tornar essas experiências mais seguras e atrativas é o que prevê o projeto de lei do deputado Celso Nascimento, do PSC, que institui o cadastramento da biometria para todos os torcedores. As imagens são impressionantes e não deixam dúvidas. Tratam de uma grande festa, retratam a euforia dos torcedores de um dos maiores times de São Paulo, o Palmeiras. Mas ainda tem quem olhe e enxergue aqui possibilidades de confusão. Atrás de cenas como estas, existem histórias de torcedores e de uma torcida. Em 1983, a torcida foi fundada com o nome de Mancha Verde. Em 1997, ela foi refundada com o nome de Mancha Alviverde, devido a uma situação no Pacaembu, em 1995. A Mancha faz o Palmeiras, a gente é o pulmão, o coração do Palmeiras, dentro da arquibancada. A Mancha faz os jogadores correrem, faz o Palmeiras vencer. O Antônio quer ser treinador de goleiros do time. Estar aqui com esta segunda família foi uma escolha do coração, assim como foi para o Fábio. O que me levou a fazer parte da torcida foi as festas que ela fazia na arquibancada, mosaico, cantar os 90 minutos, a padronização, que todo mundo fica de branco lá. Isso daí sempre me chamou muita atenção. Mostrar que as torcidas organizadas são realmente organizadas é o objetivo de todos eles aqui. Só que às vezes o comportamento de uns atrapalha a festa de todos. Eu sei que hoje a torcida ela tem uma imagem negativa, né? Por conta da torcida também, a gente tem que assumir um pouco a nossa responsabilidade. Só que eu vejo que a torcida ela não é o causador daquela situação. Infelizmente, a gente vive numa sociedade violenta que qualquer lugar que você vai, você vê assalto, você vê roubo, você vê briga. Tem que acabar com a impunidade, entendeu? Em vez de você responsabilizar a entidade, você responsabilizar o indivíduo, né? Para, digamos, separar o joio do trigo, o deputado Celso Nascimento, do PSC, propõe o projeto de lei 779 de 2017, que prevê a utilização de biometria nos estádios com capacidade superior a 10 mil pessoas. O projeto de biometria é para a segurança. Todos serão cadastrados, farão nos seus clubes, nas suas torcidas,
o cadastramento, e com isso nós teremos a segurança pública, nós teremos o Ministério Público, nós teremos as torcidas, os clubes de futebol, todos se garantindo em que aquele torcedor presente no estádio, se ele vier tumultuar, causar algum dano, se ele vier causar brigas ou contendas mais sérias, ele automaticamente, rapidamente estará sendo identificado e esse sim será punido pelos seus atos. Bom, vamos falar agora sobre a saúde dos nossos pés, os especialistas que cuidam deles. A profissão de podólogo ganhou um reconhecimento através de uma lei estadual sancionada em junho deste ano. O projeto que deu origem a essa lei é de autoria do deputado André do Prado, do PR. Os profissionais passaram a ter uma legislação que normatiza a atividade e reconhece a importância da categoria na prevenção a diversas doenças. No Brasil, há cerca de 100 mil podólogos, 20 mil deles atuam em São Paulo. Há um ano, Suzana precisou procurar um podólogo para resolver um problema na unha. Depois de sofrer muito e passar por vários profissionais, ela encontrou Silvana. Eu fui numa pedicure, ela se meteu a podóloga, ela cortou errado e desde então a minha unha ficou encravada e não tinha Cristo que fizesse ela desencravar. Eu fiquei quase um ano sem pisar no chão, só usando sandália, com o dedo sempre inchado, chutando tudo quanto é lugar, doendo muito. Foi um processo horrível. Há 18 anos no mercado, Silvana se especializou e fez o curso técnico em podologia, graduação em enfermagem e até mestrado. O curso de qualificação ele é muito importante porque ele habilita o profissional a ter a técnica correta. É muito importante esse reconhecimento da profissão porque muitos cursos empíricos são instituídos e levam essas pessoas a não ter a qualificação correta por meio de usar, né? Porque nós como podólogos utilizamos bisturis, né? Fazemos outros tipos de procedimento. Não é simplesmente cortar uma unha. Em sua clínica, a podóloga segue com rigor todas as regras de higiene e faz vários exames para verificar a saúde dos pés. Um deles é a avaliação postural, que utiliza um computador para analisar o tipo de pisada do paciente. Só no estado de São Paulo existem mais de 20 mil podólogos em atuação, mas muitos não têm cursos técnicos nem graduação. Uma nova lei aprovada em junho deste ano na Assembleia Legislativa regulamenta a profissão do podólogo e destaca que para atuar no mercado, os profissionais precisam passar por cursos reconhecidos pelo MEC. Com a nova lei, os profissionais aqui em São Paulo passaram a ter uma regulamentação específica que reconhece a importância do podólogo no cuidado e na prevenção de diversas doenças. Esses riscos, eles podem ser desde uma infecção causada por fungos, por bactérias que podem ficar somente nos pés, nas unhas, como pode, por exemplo, ter uma infecção mais grave, uma sepse, e essa pessoa pode vir até a óbito. Tendo a regulamentação, as escolas terão que se adequar para que a formação tenha uma base mínima. Aqui em São Paulo a gente vê a qualidade dos profissionais, tem muita gente que são amadores, né? E no caso do podólogo tem que ser uma pessoa extremamente preparada, porque não é só fazer um pé, tem doenças específicas que o podólogo estuda para isso. Então, eu acho assim que tem que ser regulamentada, sim. Essa aprovação, essa fiscalização, ela é fundamental, porque temos profissionais que a gente nem, eu como qualquer área da saúde, né, não prestam um serviço de qualidade. E a podologia, ela precisa ser reconhecida como essa competência, né, de saúde. A podologia, ela é saúde, ela não é estética. E o programa Projetos de Lei chega ao fim. Até o nosso próximo encontro. Eu espero vocês. Até lá.